Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI, pelo canal 99 analógico 8 digital. Também pela internet você assiste ao vivo através do site www.tviitap.com.br. Bom, perceberam, né? Tirei umas férias aí, uns 15 dias aí para dar uma pousada, né? Para dar um tempo aqui, 15 dias de férias. Mas estamos de volta aqui, firme e forte, graças a Deus. E do meu lado está aqui Maurício Hermann, que ficou aqui esses 15 dias. Voltou a fazer parte aqui da equipe da TVI. Muito obrigado aí. E obrigado pela presença aqui também hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado aos telespectadores da TVI. O Fábio aí, né, fez depois uma viagem internacional, que ele estava aí. Agora tô aqui nesse bate-papo aí com vocês, telespectadores. Foi muito legal esses dias aí. Estamos aí nessa parceria aí. Vou deixar para ele agora anunciar o nosso convidado de hoje. Se fala de arte internacional, vai assustar o pessoal. Fiquei por aqui, né? Hoje em dia está difícil, mas enfim, mas deu para descansar um pouquinho. Presente aqui o deputado Edson Giriboni, que quer conversar aqui, vai bater um papo com a gente. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo 35 27 80 99, 35 27 80 99, ou também pelo WhatsApp, que já está aí na sua tela, 997840955. Bem-vindo aqui, deputado, mais uma vez ao nosso programa Telescópio. Muito obrigado, Fábio, Maurício, a equipe aqui da TVI, os telespectadores. Fazia um tempinho até que eu não vim aqui, né? Matando saudades e estamos à disposição. Esse novo formato aqui para te conversar, para debater, né? E com certeza os telespectadores participando, né, Maurício? Sim, é o nosso Roda Viva aqui. Vamos lá, vamos para o rápido intervalo, a gente volta já com o programa Telescópio, que está apenas começando. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, agora 12h34. Lembrando que você pode ligar para a gente através do telefone 35 27 80 99, 35 27 80 99 e também pelo WhatsApp 997840955. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, hoje presente aqui na nossa entrevista do Telescópio de hoje, o deputado Edson Giriboni. E falar para o Maurício aí, já começar aí uma pergunta aí para o nosso deputado Edson Giriboni. Nosso deputado palmeirense hoje está aqui, os corintianos estão em festa. Já é a segunda vez que o senhor veio aqui, depois do título do nosso Corinthians, não, né? O deputado é... O seu Corinthians. Meu Então, Corinthians. aqui, São Paulino, São Paulo, então, roda democrática. Bem democrático, bom. E Partido Verde também, né? Tem tudo a ver ali. Exatamente. Agora, na primeira questão, a primeira pergunta para o deputado, a gente sabe que o país hoje a gente passa por um momento econômico difícil. Como que o senhor percebe, como que isso vem afetando os municípios? Vem afetando muito e nós sentimos isso. Eu, no meu caso, como deputado estadual, sinto isso muito próximo. Primeiro, na execução do orçamento do Estado de São Paulo. 83% do orçamento do Estado de São Paulo vem do ICMS. E a atividade industrial, né, nesses 3 anos de recessão, foi a atividade econômica que mais se retraiu. A prestação de serviço retraiu pouco, o setor agropecuário ainda se manteve, né, até com certo crescimento, mas a indústria teve uma queda brutal. Então, afetou muito
a capacidade orçamentária do Estado de São Paulo e todos os outros estados também. As prefeituras, com quem eu tenho convivido também, sempre com queda de receita em relação ao orçado, em relação ao previsto. Então é um momento, né, que o Brasil tem sofrido muito, né, com essa recessão econômica. Muito desemprego, né, atingindo aí quase 14 milhões de desempregados no país, dificuldades de manter os serviços básicos para atender, né, com maior eficiência, com maior qualidade a população, né, seja a responsabilidade dos municípios, seja a responsabilidade dos estados ou da própria União. Então é um momento que o Brasil passou, né, essa sequência de PIB negativo, afetou bastante o poder público e a vida dos brasileiros. A nossa expectativa é que essa curva possa começar a se reverter, né, as previsões aí do PIB para 2017, para este ano, já é um pequeno crescimento, variando aí de 0,5%, 0,8%, o que é melhor do que, né, os PIBs negativos que ocorreram nesses últimos anos, 3,8% em 2015, 3,6% em 2016. Então é nesse momento que tem que ter mais responsabilidade, as gestões públicas têm que ter mais controle, mais rigor, né, para poder afetar o quanto menos a vida dos brasileiros. Bom, estamos num momento também aí de Lava Jato, né, toda essa problemática aí na política. A figura do político hoje ficou meio assim, né? A população está muito descrente com os políticos de um modo geral. Como é que é trabalhar com isso, deputado? Com essa descrença aí da população brasileira? E com razão, né? A descrença nas instituições acaba dando razão a quem está descrente, né? Porque tem sido uma sequência, né, de notícias ruins com relação... Começa com Petrolão, com Mensalão, com Lava Jato, com denúncias, né? É um momento realmente difícil que o país vive. Agora, cada um tem a sua história, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem que, né, mostrar o que está fazendo, principalmente quem ocupa um cargo eletivo, né? Seja vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, tem que ter muita responsabilidade para poder manter a credibilidade junto à população brasileira. Nós temos que manter as instituições fortes. Pior do que tudo isso é você desacreditar as instituições, seja judiciário, seja do executivo, seja do legislativo. É a base da democracia, as instituições funcionando de maneira independente e de maneira que tenha a credibilidade da população. Então a classe política, principalmente, né, seja do poder legislativo e do poder executivo, tem essa grande responsabilidade de mostrar à população que, apesar de toda essa confusão, as instituições continuam funcionando com respeito ao cidadão. Acho que esse é o grande desafio de quem ocupa um cargo público nesse país, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Por isso? O senhor esse ano completa 10 anos, né, de mandato. O que o senhor tentou fazer que não foi possível fazer? O que mantém ainda a esperança de conseguir, principalmente para a nossa região? A gente sabe, vejo o senhor visita diversos municípios e a nossa região, mesmo em momentos econômicos onde o Brasil teve melhor situação, não conseguiu avanços significativos aí para a nossa... Não, conseguiu. O meu grande desafio, Maurício, quando eu assumi em 2007, portanto agora fazendo 10 anos, primeiro foi chamar a atenção, no meu caso como deputado estadual, do governo do estado de São Paulo para a nossa região. O que vinha ocorrendo ao longo do tempo? A região nossa sempre ficou preterida, não tinha um porta-voz, não tinha quem levasse as nossas reivindicações ao governo, né? Nós ficamos aí um período muito grande sem deputado, que ficou os 4 anos, que deu tempo de sentar, de planejar, de executar, de trabalhar. O último deputado eleito pela nossa região, que ficou os 4 anos, foi em 1970. Eu fui eleito em 2006, 36 anos depois. Então, com isso, a nossa região ficou, né, com os indicadores econômicos, os indicadores sociais, muito abaixo das outras regiões do estado de São Paulo. Nós e o Vale do Ribeira. Isso, na época, eu provei, não falando só, mas com números, com levantamentos, com estatística, com dados oficiais que nós fomos buscar. Acho que começou a mudar um pouco porque
quando eu levei esses números ao governo do Estado, seja o governador, o secretário de Estado, todos os representantes do Estado, é como você fazer um exame num doente e levar para o médico. Falar, olha, a pessoa está doente, tem isso. O médico passa a ter a obrigação de tratar, né, dar um encaminhamento para resolver esse problema. Foi o que o governo do Estado começou a fazer, né? Isso de volta lá desde a época do governo Serra, isso teve sequência no governo Alckmin e está tendo sequência mesmo com a crise que nós estamos vivendo. Então, muita coisa, né, teria aí uma lista enorme de ações do governo do Estado para ajudar no desenvolvimento aqui da nossa região. Não só de Itapetininga, mas de toda a região. Isso vem acontecendo. Então, nós estamos num processo de evolução, de investimento, seja direto do poder público estadual, seja das ações junto à iniciativa privada, viabilização de algumas empresas por ação do governo do Estado, aqui a favor de Itapetininga. Então, é mais ou menos assim, é como um corredor de maratona que estava lá no fim e vem ganhando posições. Nós estamos num processo de evolução ainda, né? Temos aí alguns investimentos importantes acontecendo, por exemplo, Capão Bonito até Ribeiro, investimento aí de quase 200 milhões de reais em curso, em execução, em obra, e estamos aí prestes, apesar dos atrasos, das dificuldades que já foram explicadas, né, da maior obra no interior do Estado de São Paulo por parte do governo do Estado, que é Itapetininga até Ourinhos, que é a recuperação, a modernização da rodovia Raposo Tavares. Então é uma sequência que o Estado vem fazendo, e veio fazendo, e está fazendo, para ajudar a nossa região. É lógico que nós estamos ganhando posição, precisamos dar continuidade a isso, esse é o desafio, fazer com que o Estado não pare de olhar para a nossa região, né, com prioridade, e isso tem acontecido nesses últimos anos. E um destaque, assim, do projeto, ou algo que foi feito aqui na região, que o senhor tem orgulho, destaca? Assim, foram várias ações, né? A duplicação da Raposo de Itapetininga até Sorocaba, Araçoiaba, Sorocaba, que deu bastante trabalho, obra feita, a recuperação da nossa, praticamente de toda a nossa infraestrutura rodoviária, que é importante para qualificar a cidade, a ação do governo do Estado, direta, que possibilitou a vinda da segunda empresa da Duratex aqui para Itapetininga, um investimento de mais de 600 milhões de reais. Vários recursos feitos aqui para as entidades, para as prefeituras da nossa região. É uma somatória de ações que hoje Itapetininga é vista de uma forma diferente, né, junto ao meio empresarial, junto ao próprio governo do Estado. Algumas empresas que nós estamos na expectativa que anuncia aí para Itapetininga também aí nesses próximos meses, nos próximos anos. Então, são várias ações de destaque que o governo do Estado fez e que não vinha fazendo. Acho que esse é o grande diferencial. E o maior desafio hoje é a recuperação da Raposo Tavares, sentido Ourinhos, ali. Essa é a maior obra que nós vamos, a maior obra que nós vamos ter. Pelas péssimas condições da estrada, muitos acidentes, muito gasto. Eu mesmo, antes de Paranapanema, estourei lá, o carro estourou a roda do carro. Não foi só o pneu, a roda teve que trocar tudo, porque era uma cratera no meio da estrada. O DR vem tentando, a gente tem que reconhecer o esforço do DR, de manter as condições mínimas da estrada, sabendo que dificultou um pouco a recuperação da estrada, porque como a obra vai sair, o Estado também não teve um programa aí de uma manutenção adequada, não teve recursos disponíveis, principalmente nesse período de crise. Mas estamos no finalmente do processo da Raposo. Eu acho que essa é, nesse momento, uma demanda, uma das mais importantes aqui de Itapetininga e da região, que é a Raposo Tavares até Ourinhos, que vai completar toda a recuperação de todas as estradas que chegam e que saem de Itapetininga, as rodovias estaduais. Maurício? Vou perguntar, o senhor teve reunido esses dias, né, com o secretário da Fazenda, o Hélio, né? Hélio Tokashi. Solicitando a questão do posto fiscal que o governo do Estado queria fechar aqui. Como é que está essa situação? Vai fechar esse posto fiscal aqui? Aí emendando já uma outra questão, há por parte, principalmente dos funcionários públicos do Estado, a reivindicação do IANSP aqui. Queria saber, o senhor recentemente, né, até falou na Assembleia, comentou sobre o IANSP.
Como é que estão as conversas com o governo do estado? Eles vão voltar esse serviço do IANSP aqui? Como é que está? Bom, duas coisas. A primeira que você perguntou do posto fiscal. Há um estudo, planejamento, ações previstas por parte da Secretaria da Fazenda de uma reorganização administrativa desses postos para diminuir custo. Hoje muita coisa é feita pela internet, enfim. Então tem todo um embasamento técnico que a Secretaria da Fazenda está estudando para dar esse ajuste em termos de diminuir despesa, diminuir custo, com consequência até da própria crise, falta de funcionário, hoje muita coisa pela internet. Então não é um problema pontual de Itapetininga, é um planejamento no estado de São Paulo como um todo. Itapetininga tem algumas características diferentes, pela sua extensão territorial, aqui atende mais 16 municípios junto com Itapetininga, muito produtor rural. Então, esse levantamento, esse estudo que eu pedi para que o pessoal me passasse e levei ao secretário da Fazenda para justificar, né, o meu pedido de fazer com que o posto fiscal, para não prejudicar aqui a nossa região, continuasse funcionando aqui em Itapetininga. Então, ficou combinado, nós vamos estar conversando agora também com a prefeita Simone, nós vamos tentar ver se Itapetininga disponibilizam um espaço para que eles mantenham o posto fiscal aqui em Itapetininga, porque onde eles estão alojados hoje pagam a ser aluguel. E o Estado tem todo um planejamento de diminuir custos. Então, tive o aval da Secretaria da Fazenda para trabalhar nesse sentido, é o que nós vamos estar procurando fazer aí nesses próximos dias, nessas próximas semanas, buscar uma alternativa para manter o posto fiscal aqui em Itapetininga. O secretário foi muito receptivo, eu até tinha também comentado com o governador sobre isso, né? E com relação ao IANSP, esse é um assunto que precisa... O IANSP, quando eu era vice-prefeito, nós retomamos o convênio do IANSP, até eu corri muito atrás disso à época, para ter o IANSP aqui em Itapetininga, principalmente na questão do hospital. Ficou, nas gestões passadas, e esse assunto precisa ser retomado, o IANSP, eu até cheguei a levar o secretário de saúde lá com o superintendente do IANSP. O IANSP sempre falou, olha, eu tenho vontade de assinar um convênio lá com o hospital de Itapetininga, mas precisa que, né, a prefeitura encontre uma solução, porque, segundo a prefeitura, teria algum impedimento jurídico, né? Então, esse assunto precisa ainda ser encaminhado por parte da prefeitura, ver se encontra uma saída jurídica, porque, segundo o entendimento que havia até o final do ano passado, que não poderia assinar com o IANSP por causa do SUS e alguma coisa jurídica. Mas, por parte do IANSP, sempre houve vontade de assinar com o hospital. Tem aí clínica, tem médicos que foram credenciados, porque o IANSP é importante aqui para o funcionalismo público, não só de Itapetininga, mas de todo o entorno. Então, a parte que cabe ao Estado, né, eu sempre procurei fazer, desde quando retomou, desde as gestões passadas, procurando retomar o convênio com o IANSP. Então, esse assunto nós vamos ter que voltar. A prefeitura vai ter que reestudar isso aí e, se tiver equacionado, né, o que se colocava como um impedimento jurídico, voltar ao IANSP, e esse é o meu papel, de voltar a conversar com o IANSP. Deixa eu aproveitar o gancho, já que a gente está falando de saúde. Semana passada a secretária esteve com a gente aqui, secretária municipal de saúde, e ela falou, nas palavras dela, que ela percebe que hoje há uma dificuldade do governo estadual de assumir o nosso hospital. E hoje a gente sabe que, a gente conversando com a população, talvez seja a maior demanda dos moradores de Itapetininga. O senhor acha que isso foi uma promessa, né, do então governador Geraldo Alckmin, de fazer do Estado passar a assumir? O senhor acha possível, o senhor acha que consegue ainda fazer, antes que vire, né, que termine esse mandato, no que vem temos eleições, que o governador, que o Estado possa assumir nosso hospital regional? Difícil. A gente não tem que ter responsabilidade e não vender ilusão para as pessoas. Existem dezenas e dezenas e dezenas, centenas talvez, de hospitais no estado de São Paulo, que todos eles gostariam que o Estado assumisse. O Estado não tem capacidade financeira, não tem orçamento
para assumir esses hospitais. Itapetininga ainda tem o privilégio de ter um convênio de repasse de recurso, o Estado repassa mensalmente recurso aqui ao hospital. Muitos hospitais por aí não têm esse repasse do Estado, se viram sozinhos. Na verdade, a grande responsabilidade de hospital deveria ser da União, que não vem reajustando a tabela SUS, sobrecarregando. Agora, para o paciente, não interessa se o hospital é municipal, se é estadual ou é federal. O paciente precisa ser bem atendido. Esse é o grande desafio, de atender com qualidade as pessoas que procuram um hospital público. O Estado aqui tem ajudado o hospital, tem convênio em aberto, tem recurso para investir, tem o recurso que repassa todo mês. Então, o Estado dá uma mão para o hospital de Itapetininga. Agora, temos que buscar saída. Tem um convênio em aberto lá atrás, que ainda não foi concluído. Enquanto não encerrar as pendências do convênio, não gastar todos os dinheiros, fica até difícil você pedir mais dinheiro para investimento, né? Mas o Estado, por que o governo não assume? Porque não tem capacidade para assumir. Né? Não tem capacidade para assumir o hospital de Itapetininga, não tem capacidade de assumir os hospitais que estão por aí, todos que não são do Estado. São poucos hospitais do Estado, né, lá atrás. Lógico que seria, para o município, seria uma saída mais cômoda, jogar a responsabilidade do hospital para o Estado ou para a União, que na verdade são os responsáveis. Os municípios, eles têm a obrigação de ter o pronto atendimento, de ter o pronto-socorro. Os municípios não têm a obrigação de tocar o hospital, mas pela ineficiência do governo federal, pela falta de capacidade do governo do Estado, muitos hospitais acabaram sendo municipalizados, como foi o caso de Itapetininga, ou são tocados por entidades filantrópicas que vêm também enfrentando dificuldades para manter, principalmente pela defasagem entre o que gasta e entre o que recebe. A prefeita Simone esteve aqui e uma das coisas que ela comentou que é o seguinte: as cidades em volta, muitas, né, delas não precisavam estar toda hora aqui em Itapetininga, inclusive tem lá posto de atendimento lá. É um problema também, tem que atender essa demanda das cidades em volta aqui. O município acaba pagando uma conta alta, né? Mas esses hospitais, eles são do SUS, né? São financiados pelo SUS. No caso aqui tem o SUS e tem mais o aporte que o governo do Estado de São Paulo faz. O SUS, o próprio nome diz, é Serviço Universal de Saúde. Se um paciente de Itapetininga tiver na cidade de Sorocaba e passa mal, ele vai no hospital de Sorocaba. Teoricamente, você não pode impedir que esse paciente de Itapetininga seja atendido lá em Sorocaba, porque é uma rede do país. O governo do Estado repassa também um dinheiro aqui para o hospital de Itapetininga para justificar também o atendimento de pessoas e outros municípios que vêm para cá. Mas qual é o grande problema? Aqui o hospital é municipal, então no limite a responsabilidade é do município e o município arca com esse ônus de ter que fazer o hospital funcionar, por mais recursos no hospital, enfim. Mas são hospitais municipalizados, né, que Itapetininga enfrenta esse problema e alguns outros municípios que enfrentam também o fato de ser hospital municipal. Outro dia eu levei, no ano passado, o prefeito de Guapiara e mais alguns prefeitos numa reunião com o secretário da Saúde. O prefeito de Guapiara falou: secretário, eu gasto 40% do meu orçamento com saúde. Porque em Guapiara tem um hospital que é municipal. Se faltar remédio, se precisar arrumar lá, a prefeitura que tem que bancar para o hospital municipal. Então esse problema existe no estado de São Paulo todo. É que a gente entende, né, essa ineficiência hoje econômica do Estado, mas é que para a população de Itapetininga, quando você vê, por exemplo, a construção de um novo hospital em Sorocaba, né, Itapetininga, o governo não estadualizando o nosso hospital, acaba de uma certa forma esse valor que é investido hoje para a prefeitura, que ela podia investir na saúde básica, tendo que investir e atender todos esses municípios da região. Ali, né? Ali o Hospital de Sorocaba é uma parceria público-privada e é um hospital que está sendo feito para atender também Itapetininga. Você não tem tudo ali, é um hospital de abrangência regional que vai ajudar muito. Eu vivo o drama das pessoas que faltam de hospital, falta de cirurgia, Então, esse hospital que está sendo feito em Sorocaba, que é uma parceria privada, para atender, ajudar a melhorar o atendimento em Itapetininga, Capão Bonito, Angatuba, São Miguel. Então, é um benefício para nós. Daqui a Sorocaba, 40 minutos você está lá, o hospital vai estar
inclusive para cá de Sorocaba, não vai nem precisar entrar em Sorocaba para chegar no hospital. Então, vai ser um acesso bem mais rápido. A Itapetininga também vai ser beneficiada com esse hospital que tem. Por que Sorocaba? Porque tem essa abrangência regional. Mas nós temos recurso ainda em curso para gastar aqui em Itapetininga, que é o avanço das obras do hospital. Não concluiu isso. A hora que concluir, nós vamos atrás buscar mais recursos. Na Câmara Municipal, alguns vereadores, eles vão lá e debatem muito e falam, comentam que o governador meio que esqueceu aqui, a região, o Mário Carneiro fala muito isso, o Milton Nery, o Codorna, né, o Eduardo, que o governador acabou esquecendo aqui da nossa cidade e tem uma votação muito expressiva. O senhor pode falar sobre isso? Todo mundo fala que o governador esqueceu. Eu vejo os outros deputados lá também. É a crise do país, né? O governo não tem conseguido bancar todas as demandas que chegam, né? Eu convivo com mais 93 deputados lá. E de maneira geral, como eu falei, a queda da receita do Estado fez com que o governo atrasasse. Mas, olha, nós estamos falando só de 2 obras da região. Capão Bonito, Ribeira, quase 200 milhões de reais. A Raposo, valor de projeto, mais de 700 milhões de reais. Então, estamos falando em 2 obras de quase 1 bilhão de reais no meio da crise que vai beneficiar diretamente Itapetininga. Então, eu diria, acho que os deputados de outras regiões podem até ficar bravos com Itapetininga, porque 2 grandes obras lá, se não está saindo pequenas obras no estado de São Paulo todo. O governo tem várias obras autorizadas que não está conseguindo viabilizar recursos. Por causa da crise? Por causa da crise. Foi autorizado em um determinado momento e o 15 e 16 foi uma lástima em termos de orçamento, então aquilo que foi autorizado, graças a Deus que a gente conseguiu evitar, não conseguiu mais toda a dificuldade, mas, por exemplo, nessa crise você ainda ter a certeza que vai sair uma obra de mais de 700 milhões de reais, se não está saindo obra de 5, 10, 15, 20 milhões de reais, obras autorizadas pelo governador e isso espalhado no estado de São Paulo todo. Ok, hoje vamos para o intervalo, a gente volta já e passa o telefone aí você, para o pessoal ligar para a gente aqui no telescópio. 3527-8099. Ligue e participe, mande aqui a sua pergunta para o deputado estadual Edson Giriboni. WhatsApp? Não sei. 997840955. A gente volta já. Não sai daí. Telescópio volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio, agora 13h02, hoje dia 8 de maio de 2017, a semana aí já é comemorada, né, o Dia das Mães, que é nesse próximo domingo. Passando rápido não, Maurício, estamos em maio já, 8 de maio de 2017, está voando o tempo. Já estamos aí na metade do ano praticamente. E presente aqui hoje, Edson Giriboni, ele que é deputado estadual pelo Partido Verde, deputado estadual no estado de São Paulo. Maurício, tem uma pergunta aí para fazer para o deputado? O deputado, o senhor falou, né, das duplicações, né, estamos falando da rodovia de Ourinhos, falamos aqui também um pouco da duplicação aqui da nossa Raposo Tavares. Agora, uma pergunta que eu faço ao senhor, se que a gente não está indo na contramão, a gente vê, por exemplo, né, o mundo todo explorando principalmente as ferrovias, né, que é um meio de transporte limpo, muito mais econômico, e no Brasil, talvez, será que continuar persistindo sempre, né, nas questões das estradas, a gente não estaria atendendo aí a um lobby, principalmente da indústria automobilística? Você tocou, não sou eu que vivi boa parte da minha vida como engenheiro da ferrovia, né? Então vivi muito de perto o erro que o país cometeu, né? Esse é um erro do país, né? Um erro que vem de décadas passadas. Nós temos hoje muitas cargas ferroviárias e muitas cargas hidroviárias que estão sendo transportadas por caminhão, né, em função da falta de visão estratégica que o país cometeu em relação às ferrovias. As ferrovias tiveram um período de
de importância muito grande no transporte do país, seja para carga, seja para passageiro. Mas depois, com uma visão rodoviarista que se instalou numa cultura do país, aí nós temos que voltar lá para a época de Juscelino Kubitschek, mais ou menos na década de 50 e 60, começou a se focar muito a questão das rodovias, que era importante você ter rodovias também, mas qual foi o erro? A hora que priorizaram só rodovias, foram deixando de lado a ferrovia e muito menos a hidrovia, né, que sempre foi muito incipiente no país. E as ferrovias foi sofrendo esse processo de esvaziamento, de uso político, de falta de visão, de falta de comprometimento com a ferrovia. Isso começou lá com o governo federal, com a antiga rede ferroviária federal. Atingiu o estado de São Paulo também, né, com a FEPASA. Quando houve, em 1971, a fusão das 5 ferrovias que existiam no estado de São Paulo para formar a FEPASA, já foi uma consequência dessa falta, né, de atenção, de priorização, de buscar saídas para que a ferrovia ocupasse o espaço que é da ferrovia, não é ocupar espaço da rodovia e nem dentro. Cada segmento de transporte tem a sua fatia de transporte que ela faz melhor, né? Então o Brasil pagou um erro muito grande, culminou com a deteriorização da capacidade de transportar carga que era dela. Depois a federalização, começou a privatização da ferrovia, que também eu acho que foi mal feita na época do âmbito federal. A FEPASA, que era a Ferrovia do Estado de São Paulo, foi federalizada e depois também feita a concessão, privatizada. E a privatização, foi, no meu modo de ver, foi feito pelo BNDES. Para mim já foi, na minha visão, sempre foi um erro, porque o BNDES teve a visão eminentemente econômica. Quanto vamos deixar de gastar com a ferrovia, quanto vamos faturar, sem amarrar muito as obrigações da concessão. E nós estamos pagando um preço alto. Quando digo nós, o país está pagando um preço alto. No caso do Estado de São Paulo, eles priorizaram o corredor de exportação, lá da Ferro Norte, Porto de Santos, ali estão investindo, estão procurando melhorar, mas os demais trechos ferroviários ficaram, aí alguns inclusive, desativados, não oficialmente, mas operacionalmente desativados, sem cuidado, sem manutenção, deixando, né, essa malha ferroviária de fazer o papel que era de sua responsabilidade. É um erro que o país está pagando caro. E nos países desenvolvidos, né, a grande maioria dos países, é utilizado para transporte, né, público também, as ferrovias. Sem dúvida. No Brasil vai em uma direção contrária a isso. Você não oferece um serviço de qualidade. O que aconteceu, por exemplo, com o transporte de passageiros? E aqui era muito tradicional. Demorou, atrasava, não tinha confiabilidade. Você começa a ter uma queda na qualidade do serviço, as pessoas se afastam. Isso vale tanto para passageiros quanto para carga, né? Então, mas isso vem de uma sequência de erros, né, que o governo do Estado de São Paulo tem vontade de voltar, pelo menos, a começar uns trens regionais mais próximos de São Paulo. São Paulo-Santos, São Paulo-Campinas, São Paulo-Sorocaba, São Paulo-São José dos Campos. Só que hoje o Estado não tem capacidade de bancar de recurso público para, num curto prazo, poder fazer uma parceria com a iniciativa privada. Esse assunto já foi discutido no Conselho Gestor de Parceria Público-Privada. Eu era, como secretário que eu fui no mandato passado, participei de algumas discussões sobre isso. Mas a grande capacidade para dar viabilidade nisso é a parcela que cabe ao poder público para que a iniciativa privada complemente. Por que o trem-bala Campinas, São Paulo, Rio morreu? Porque cada vez que se avançava nas contas, o quanto tem que fazer, para que a iniciativa privada colocasse dinheiro, se tinha que aumentar a parcela do poder público para investir. E aí começou a fazer uma conta muito alta, ainda mais nesse período de crise que o Brasil está vivendo. Não tinha capacidade de bancar isso para tornar viável uma parceria público-privada, uma concessão à iniciativa privada. Mas esse é um desafio para o Brasil nas próximas décadas. Não vai ter jeito, Maurício. Nós vamos ter que voltar a ter uma ferrovia melhor. Trânsito, congestionamento, falta de capacidade física. O Rodoanel já tem congestionamento. Sim. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer um Rodoanel passando por Sorocaba e não tem fim.
Se você não tirar um pouco daquilo que está na rodovia e pôr sobre trilhos. E aquele projeto da carona, está dando certo? A carona verde foi vetada, né? Foi vetado. Era um projeto legal. O projeto conceitualmente foi um projeto legal, mas a assessoria jurídica do governo entendeu que isso daí poderia mexer com receitas futuras do Estado e quando envolve receita e despesa seria a competência do Executivo. Só para explicar rapidamente como que era o projeto para os nossos... O projeto Carona Verde se você tivesse 3 passageiros ou mais num veículo, você ficaria isento das futuras concessões de pedágio. Por que isso? Para incentivar o uso compartilhado de veículos. Hoje você tem congestionamento, tem poluição, índices altos de acidentes. Se você diminui a quantidade de veículos nas rodovias, você tem menos poluição, tem menos custo para as pessoas, menos acidente. Então, conceitualmente, é uma coisa realmente interessante. E na época deu uma repercussão muito grande aí no estado de São Paulo todo, vários órgãos de imprensa, mas a assessoria jurídica do Palácio entendeu que é competência do Executivo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, aproveitando, né, que a gente vive um momento aí conturbado nas reformas, principalmente do governo federal. Qual é a opinião do senhor sobre a reforma da CLT e a reforma da Previdência? Alguns ajustes tem que fazer, né? Eu sempre defendi que você mexer com o direito adquirido é complicado. Você quer mudar as regras, muda daqui para frente. É que nem um jogo de futebol. No meio do jogo, o juiz chama o jogador e falou, agora mudou a regra. Pô, mas nós começamos jogando de uma forma. Então, próximo jogo, as regras vão ser essas. Eu acho que essa cautela tem que ser feita, principalmente para que você não mexa e aí cria toda essa dificuldade de você mexer de quem já tem um direito e você vai mexer no direito daquela pessoa. Bom, temos telefone, tem pergunta para o WhatsApp também, mas vamos no telefone primeiro, depois a gente lê aqui do WhatsApp. Alô? Alô, boa tarde a todos. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Bem-vindo ao Telescópio. Giricone. Boa tarde, Antônio Carlos. Fábio, Maurício. Professor Galo. Boa tarde, professor. Então, a minha dúvida e a minha questão é a seguinte. Eu acho que uma das grandes obras do governo estadual foi a pavimentação aqui do Parque Carlos Botelho. Por sinal, meus parabéns. Talvez o senhor estivesse até esquecendo dessa pavimentação, que ficou muito bacana. Meus parabéns ao governo do estado. Mas o meu problema, o que eu vejo hoje, é que está se falando em concessão, em privatização do parque. É fato. Olha, professor... Então esse é o meu medo. Diz que vão colocar pedágio. Mas a outra pergunta é relacionada também à pavimentação, à construção da estrada, né, a reforma da estrada que vai de Itapetininga a Ourinhos. Vão também fazer concessão, vai ter pedágio, como que vai ficar? E eu queria saber também, deputado, como que é feito essas concessões? Okay. O Estado constrói com o nosso dinheiro e entrega para a iniciativa privada? É isso. E daí eles cuidam e, por exemplo, cada vez que se faz a pavimentação, cada vez que tem que fazer o recapeamento, é feito com dinheiro do Estado? Então, essa é a minha dúvida. Eu gostaria que o senhor explanasse para a gente relacionada a isso. Inclusive os parques também, os parques vão ser privatizados, plano do governo estadual. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre isso daí. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Boa tarde a todos. Professor Galo, tenha uma ótima semana. Boa tarde, obrigado aqui pela participação. Deputado. Obrigado, um abraço ao professor Antônio Carlos, um ambientalista exemplar aí que dá exemplo para a gente aí de cuidar do meio ambiente. Olha, Antônio Carlos, a concessão de alguns parques estaduais que o governo do estado vem tentando fazer, nesse momento está suspenso por ordem da Justiça. O Ministério Público questionou algumas possíveis concessões. O estado vinha trabalhando nisso daí, na visão da Secretaria do Meio Ambiente, eles entendem que poderia ser a iniciativa privada cuidar melhor
desses parques, enfim, respeitando a legislação ambiental. Mas isso, no momento, por uma decisão do Tribunal de Justiça, está suspenso. Isso não chegou a nem ter edital, isso daí estava sendo na fase de chamamento público, de discussão, para poder avaliar o que poderia ser feito com relação a isso. Com relação, e aí, logicamente, que envolve, ele perguntou lá da pavimentação ecológica. Sim. Serra Macaca. Não tem, que eu saiba ainda, nenhuma possibilidade de colocação de pedágios lá. Ali foi feito com recurso do Estado. Aliás, eu me lembro que quando eu fui conversar com o secretário do Meio Ambiente da época, que estava se pleiteando ali uma pavimentação, era o Chico Graziano, ele falou: Giribone, fala para o DR não pedir asfalto, que não vai sair, asfalto não sai, fala para pedir um pavimento ecológico. Foi o que foi feito, procurando respeitar todo o patrimônio ambiental que ali tem. Então, não tem previsão de pedágio ali, que eu saiba, Antônio Carlos, com relação a isso. E a Raposo, da mesma forma, também não tem previsão de pedágio. Aliás, quando o governador autorizou essa obra, foi no dia 19 de janeiro de 2012. Eu estava vindo com ele de São Paulo para Angatu e vim conversando com ele, nós estávamos de helicóptero, sobre a condição da Raposo e tentando convencê-lo a autorizar. Ele se convenceu, falou: não, realmente é um corredor importante. Eu até falei: governador, o pessoal tem um receio de pedágio, uma região ainda pouco desenvolvida. Então, no Coreto de Angatuba, quando o governador autorizou a obra, ele começou autorizando, falando: sem pedágio, vamos autorizar a recuperação e a modernização da Raposo. Então, professor Antônio Carlos, a obra não está vinculada a pedágio, porque que vai ser feito, apesar de ser um financiamento do Banco Mundial, mas teoricamente é um dinheiro do Tesouro Estadual, portanto, sem vinculação a qualquer praça de pedágio. Pergunta, Maurício. Temos um telespectador na linha. Tem mais um, vamos lá. Alô, boa tarde. Manuel Silvério, obrigado pela presença. Boa tarde. Oi. Giribone. Ô, seu Manuel. Tá bonito os dois Um abraço, seu Manuel. na entrevista. Tá pensando duas férias entrevistar. Isso veio. Obrigado. Bonito que não fica, né? Mas... Então eu consegui verba por aquela ponte do Vale do Porto. A ponte do Porto ali. É municipal ali, né? Uhum. É uma ponte municipal, seu Manuel. Da turma. Pode repetir, seu Manuel? Vamos lutar para isso? Vamos lutar para isso. Obrigado, Giribone, um abraço. Tchau. Opa, seu Manuel, um abração, viu? Obrigado. Deputado, essa ponte do Porto... Não, é uma ponte municipal sobre o rio Itapetininga. Eu conheço, estive lá há pouco tempo. Né? É uma obra relativamente grande e não é... Ali é uma estrada municipal, né? Então, o Estado tem tido dificuldade para ajudar essas coisas que não são da responsabilidade do Estado em função da questão orçamentária. Né? Entendi. E ali é uma parte histórica da cidade também, que surgiu. É a antiga estrada ali, né? Uma ponte... que eu conheço bem ali. Nadei no rio Itapetininga, embaixo daquela ponte ali, quando ela funcionava bem, né? Lá atrás, né? Graças a Deus temos um rio maravilhoso. O rio Itapetininga, mas é uma ligação importante. E assim, como é municipal, a princípio a prefeitura teria que buscar uma alternativa, mas pelo valor da obra, o momento que o país está vivendo, as dificuldades orçamentárias, tem essa dificuldade. E o Estado tem dificuldade de ajudar coisas que nesse momento que nós estamos vivendo tem passado dificuldade, não está conseguindo muitas vezes fazer coisas que é responsabilidade do Estado, então tem mais dificuldade para ajudar as prefeituras. Tem uma pergunta do WhatsApp também, que puder colocar para a gente, o João Paulo, que está lá prezado Fábio Maurício, favor obter opinião do nobre deputado sobre redução de 1/3 dos parlamentares de todo o país, redução de verbas de gabinete. Obrigado, professor João Francisco Lopes. Um abraço, professor João Francisco. Isso cabe ao governo, ao Congresso Nacional, eventualmente propor alguma redução. Isso é uma legislação federal. O que muitas vezes tem, com toda essa confusão que existe aí das denúncias, o pessoal acaba ficando com certo preconceito contra a classe política de uma maneira geral. Mas um dos pilares da democracia é você ter os poderes independentes, seja legislativo,
seja executivo e seja judiciário. Se você desequilibrar isso, você acaba comprometendo o futuro da democracia no país. Mas eu entendo que alguma coisa possa ser feita no âmbito do governo do Congresso Nacional, que é o que tem o poder para legislar sobre isso. Maurício? Semana passada, deputado, né, vou fugir um pouco, vamos ampliar, já que a gente falou, né, ele falou dessa questão mais abrangente, vamos para Brasília. Falou-se na semana passada, né, de uma possibilidade de manter, né, das eleições de quem está hoje nos cargos majoritários, ir até 2020. Daí eu vou emendar duas perguntas para o senhor. O senhor é a favor disso? E a outra pergunta é que nesse momento conturbado, o senhor acha que caberia uma nova constituinte no país ou não? Prorrogar o mandato, eu acho que eu não concordo, né? Porque as pessoas foram eleitas para aquele período. Mas é uma das... Eu acho pouco provável que isso tenha alguma chance de sucesso lá no Congresso Nacional. Mas existem vários projetos da reforma política em curso, várias possibilidades, lista fechada, financiamento público de campanha, cláusula de barreira, proibição de coligações nas eleições proporcionais. Então tem um leque de opções lá. O que eu entendo, acho que o Congresso Nacional tem que dar uma satisfação à população brasileira e fazer alguns avanços com relação à reforma política, tendo em vista, né, o que se passou aí, as confusões todas que estão aí, principalmente na questão do financiamento de campanha. E com a Constituinte, nós temos eleição ano que vem, talvez possa até se pensar em convocar uma eleição com uma nova Constituição a partir do ano que vem. O que não dá é para ficar toda hora tendo eleição, porque isso causa um transtorno na gestão pública, né? Hoje nós temos cada 2 anos eleições. Então, uma hora não pode isso porque é eleição para governador, para presidente. Daqui a pouco, passa um ano e pouco, não pode isso porque são eleições municipais. Isso, de uma certa forma, tem atrapalhado um pouco o andamento administrativo dos poderes públicos nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Então, talvez, para as próximas eleições, pensar em coincidir eleições, espaçar um pouco mais, eu acho que seria, no meu modo de entender, saudável. Menos custo e mais racionalidade nas ações administrativas que afetam a vida das pessoas, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Rogério Pereira, do Centro. Quer saber, deputado, referente ao MTU no transporte, ônibus para Sorocaba. Quando Itapetininga vai entrar, pois até agora nenhum ônibus está operando? Ele agradece. Deixa eu só completar a pergunta dele. Tatuí já tem essa linha, né, da MTU que vai até Sorocaba. Aqui Itapetininga entrou na região metropolitana de Sorocaba. Então as concessões, os ônibus estão sendo transferidos da Artesp, que cuida dos transportes intermunicipais, fora das regiões metropolitanas. Então Itapetininga, aqui com relação a Sorocaba, está dentro da região metropolitana, deve ser gerida pela IMTU. Há alguns meses atrás eu trouxe o presidente da MTU, vieram alguns diretores aqui na associação comercial e fizeram uma explanação sobre isso. Não é que existe um ônibus da MTU fretado, não existe isso, existem concessões de passagem para quem estuda dentro da região metropolitana. O pessoal deu orientação, explicou como funciona. Esses dias até levei, algum tempinho atrás, o prefeito de Capela do Alto também, que tinha a mesma demanda, por questão de tentar ver se era viável colocação de ônibus em horários comerciais que atendesse a demanda dos alunos. Então, eu tenho o site da MTU, que tem lá as orientações, inclusive eles vieram aqui para explicar sobre isso, mas Itapetininga legalmente está dentro da região e os alunos que se enquadrarem e acharem que tem horário de ônibus, pode-se solicitar a passagem dentro das regras estabelecidas. Isso foi uma demanda, um dos benefícios de Itapetininga ter entrado na região metropolitana de Sorocaba. E é um bom benefício porque as faculdades, preços nas alturas, né? Caríssimos. A faculdade particular hoje acaba pesando muito para as pessoas. Aí tem mais o transporte, mais alimentação, então seria uma ajuda, né, que o Estado procura fazer. Aproveitando, então, eu sei que o deputado já está quase, né, no limite do horário. Tem que ir para São Paulo, né? Tem um compromisso agora à tarde. Tem compromisso, tem agenda em São Paulo. A gente está falando, né, de 2018, eleições de 2018. Uma pergunta. O
O senhor é candidato à reeleição para deputado estadual? Caso não, eu também já emendo. Por que não federal? Essa é uma questão que tem sido colocada. Primeiro, para você, quem tem um mandato eletivo, acho que você tem que terminar bem o mandato. Tem que procurar produzir, procurar justificar a confiança das pessoas para avaliar se vale a pena você, ou se você se credenciou para ter mais um mandato. Eu tenho procurado cumprir com o meu papel. Então, há uma tendência meia lógica de que talvez eu possa ter mais um mandato de deputado estadual. Então, a princípio, é isso, né? O deputado federal tem hoje, do jeito que ficou, tem um pouco mais de recursos, o deputado lá com as emendas, no orçamento impositivo, o governo federal centraliza muito os recursos. Mas o dia a dia das prefeituras é mais vinculado às ações do governo do Estado de São Paulo. Então, o deputado estadual está mais no dia a dia, mais próximo das prefeituras. Estou saindo agora, indo para São Paulo, levando um prefeito de Itaquarituba para uma reunião lá com o governo do Estado de São Paulo. Então, esse é o dia a dia. Semana que vem, prefeita Simone, nós vamos estar em São Paulo também, lá em reunião lá na Desenvolve São Paulo, na Investe São Paulo. Então, o dia a dia das prefeituras é mais próximo do governo do Estado do que do governo federal. Eu acho que eu tenho conseguido, procurando cumprir com esse meu papel, né, de aproximar o governo do Estado. Então, a princípio, Maurício, se correr tudo bem, então, talvez mais um mandato de deputado estadual. Vamos aguardar mais um pouco. O pessoal perguntando aqui, né, o André Vitório de Oliveira, sobre duplicação, né? O senhor já comentou, mas rapidamente. De Itapetininga Ourinhos, vão ser vários trechos de duplicação, terceira faixa. A última previsão, e o tempo está vencendo, mas foi uma longa, uma corrida de barreiras para sair a Raposo Tavares. Foi um trabalho muito grande, tanto é que faz 5 anos que o governador autorizou essa obra. A última previsão, que agora final de maio, 30 de maio, publica o edital dos lotes 5 e 6, é lote 1 saindo de Itapetininga, lote 8 chegando em Ourinhos. São divididos aí mais ou menos aí em torno de 25, 26 quilômetros cada lote. Lote 5 e 6, dia 30 de maio, a publicação do edital, que é a data que o governo vem trabalhando. 15 de junho, a publicação dos editais dos lotes 7 e 8. E 30 de julho, a publicação dos editais de 1 a 4. Então, eu brinco, já engravidou, agora esperando nascer. Bom, o senhor está, né, precisa sair, mas tem uma última pergunta só, daí finaliza, que é por telefone. Dona Isabel Brant, daí a gente finaliza aqui com essa pergunta aí da Dona Isabel. Muito boa tarde, Dona Isabel. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Girivone. Boa tarde. Eu gostaria de ser rápida e para que talvez o deputado aí, ele é muito ocupado, ele já está de saída. Mas eu quero dizer o seguinte, o senhor já por muito tempo que o senhor é deputado representando a nossa região. E realmente as rodovias, né, muitos trabalhos foram efetuados com relação às rodovias. Mas com relação à nossa cidade, eu até hoje, não vi nada de concreto. Sinceramente, Girivone, o que nós precisamos aqui em Itapetininga é ter empresas para que empregue esse povo aí carente, esse povo pobre que está morando nas ruas, passando fome. E com isso, se o senhor efetuasse um trabalho dessa natureza, com certeza o senhor seria perpetuada a sua memória em Itapetininga. Porque eu conheço o senhor como deputado. E eu acho que um deputado que é da sua terra natal seria a mais a ser beneficiada, o que nossa cidade não é. Eu estou falando como cidadã e vou dizer ao senhor, doa a quem doer. Itapetininga caminha para o caos, está cada vez pior. Agora com essa nova gestão, a qual o senhor apoiou, está caminhando para o degredo. Nós estamos numa situação calamitosa. Portanto, eu só digo ao senhor o seguinte, que tal que se o senhor ama tanto Itapetininga, porque o senhor não vem, não se torna prefeito da nossa cidade? Porque com o conhecimento grande, como o senhor tem lá com os deputados, o senhor faria um trabalho muito melhor como deputado estadual.
Então, é esse o meu ponto de vista. O senhor me desculpe da minha sinceridade, porque eu deixei de ser branca e sou franca. Então, é isso aí. Boa tarde e muito obrigada. Boa tarde, deputado. Dona Isabel, Boa obrigado. tarde, dona Isabel. Obrigado. Mas é assim, a democracia é assim, as pessoas têm que falar o que sente, e a dona Isabel colocou o que sente. Dona Isabel, assim, cada um tem a sua responsabilidade. A senhora fala de emprego, eu acho que no começo do programa nós falamos mais de 14 milhões de desempregados no país. Então, o problema de emprego hoje não é de Itapetininga, é do país, em alguns lugares mais, outros lugares menos. Mas algumas ações do Estado para ajudar a gerar emprego de Itapetininga é melhorar o padrão da cidade, qualificar a cidade. Quando a gente fala, duplicou até Sorocaba, vai melhorar, vai recuperar, vai duplicar trechos até Ourinhos, recuperou aqui a Serra da Macaca, tudo isso vai qualificando a cidade. Diretamente na questão de emprego. A segunda fábrica da Duratex, nós falamos no começo aqui, por muito pouco, dona Isabel, por muito pouco, ela foi para Minas Gerais. E aí teve uma atuação importante, eu acabei sendo procurado pela direção da Duratex, pessoal ligado lá ao Grupo Itaú, que a Duratex é ligado lá ao Grupo Itaú, quando nós acionamos o governador para poder dar o crédito otorgado do ICMS, flexibilizar, atender a demanda da Duratex. Isso viabilizou a vinda dessa segunda fábrica para Itapetininga, a formação do governo do Estado. Senão essa fábrica que está aí, lógico, momentaneamente deu uma desativada, mas isso é questão de tempo para reativar, essa fábrica teria sido construída em Minas Gerais, que tinha baixado o ICMS para 3% para levar a fábrica para Minas Gerais. Frigorífico Céu Azul hoje, JBS. O senhor Aristides Pavão me procurou, em Mogi das Cruzes, com um papel listando todos os frigoríficos que estavam sendo fechados no estado de São Paulo, frigoríficos da agricultura, indo para o estado do Paraná. E ele falou, olha, Geribone, se o governo do estado não flexibilizar a questão fiscal da avicultura, eu vou fechar a fábrica em Itapetininga e vou levar para o Paraná, porque a concorrência está sendo desleal. Peguei o senhor Aristides, fomos tomar um café com o governador, esse papel ele pôs na mão do governador, o governador viu e logo em seguida fez um evento até no Palácio a favor do setor da avicultura no estado de São Paulo. Então, dona Isabel, estou contando 2 casos de ação que dependeu do governo do estado, eu como deputado estadual, que é a minha obrigação, meu dever, ajudar Itapetininga, que ajudamos 2 grandes empresas a uma se instalar e outra permanecer aqui em Itapetininga. Então, o Estado pode ajudar. Semana que vem, vamos com a prefeita Simone Marqueto lá na Desenvolve São Paulo e na Investe São Paulo, que cuida dos projetos industriais aqui para a nossa cidade. Então, rapidamente, dona Isabel, a gente tem procurado ajudar. E melhorando Itapetininga, nós vamos deixar ela mais atrativa para trazer indústria também. Ok. Bom, estamos chegando aqui ao final com a entrevista com o deputado Wécio Geribone. Fica à vontade aí para suas considerações finais aqui do programa de hoje, nessa segunda-feira. Eu que agradeço aqui a direção da TVI pelo convite, agradeço você, Fábio, Maurício, todos os telespectadores, as pessoas que participaram, seja por e-mail, por manifestação, por telefone. E é o nosso papel procurar, ajudando Itapetininga a se desenvolver, enfrentando todas as dificuldades que o Brasil vem enfrentando, o Estado de São Paulo vem enfrentando, mas é nessas horas de crise que você tem que avançar, tem que apertar o acelerador, correr atrás e buscar alternativas para nós termos uma Itapetininga cada vez melhor. Esse é o nosso dever e a nossa obrigação, estamos nos empenhando nisso. Obrigado. Muito obrigado, uma ótima tarde, uma ótima semana. A gente volta já, Maurício, com o programa Telescópio aqui. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta aqui com o Telescópio, agora 13 horas e 38 minutos. Lembrando que as empresas que apoiam culturalmente aqui o nosso programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, Maurício, ontem teve um acidente bem feio, né? Graças a Deus não teve nenhuma vítima
Né? Acidente deixa 4 pessoas feridas em avenida em Itapetininga, ali inclusive tem imagens aí já, né? Feitas ontem pelo Lalo, ao vivo aqui na TVI, né? Foi transmitido. Acidente bem feio, hein, Maurício? Eu tive a oportunidade de ver, eu estava voltando, né, de viagem, depois da hora que eu cheguei eu vi, né, a gente fica, né, assustado, aí, principalmente a gente está aí no mês do Maio Amarelo, né, que é o mês de prevenção a acidentes, mas, né, a gente não, enfim, como você disse, felizmente não houve nenhuma vítima fatal, mas é algo assim que você vê, nesse final de semana eu estive em São Paulo, vi uns 3 acidentes, né? O prefeito lá alterou a velocidade da marginal. Se não me engano, parece que aumentou 50% o número de acidentes em São Paulo. Mas aqui também às vezes de pensar, às vezes a gente trabalha muito a questão de só punir as pessoas com multa, trabalhar a questão da consciência, mas a hora que você pode ver ali o carro... Perda total mesmo, né? Total mesmo. E segundo os bombeiros, né? Está aqui no site G1, segundo os bombeiros, eles estavam apresentando sinais de embriaguez. Aí é complicado, né? É complicado, precisa, né, ter consciência aí. Infelizmente, aí a gente acaba deparando com essas situações. Você acha que aqui radares seria a solução? Apesar que é um custo muito alto para o município também, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Eu vejo assim, eu acho interessante o radar porque, de uma certa forma, ele acaba inibindo, né, abusos. Mas há quanto tempo nós temos radar e não resolveu 100%? Eu acho que só esse modo punitivo, né, quando fala, dói no bolso, o contribuinte ou a população sente e vai respeitar. Agora, controvérsias, eu não sou especialista da área, sim, só estou dando pitaco. Claro. Agora sim, bebeu, dirigiu praticamente aí, assinando um termo aí, né? Por isso que a gente tem que pensar em políticas públicas, por exemplo, uma grandes críticas sobre o Uber, mas isso a gente sabe que melhorou muito, né? O custo, a gente tem que pensar, por exemplo, Itapetininga, nós não temos transporte público, então quem vai para as festas acaba muito não tendo que voltar. Então, quando você pensa em infraestrutura, quando você pensa em transporte público, você tem que pensar nesse deslocamento, né? Então, não é só, às vezes, a gente sabe a situação da circular e tal, mas a gente tem que pensar, né, nessas questões para atender um maior número de pessoas. Não sei se você pensa assim também. Sim. E as idades aqui, o motorista tinha 34 anos e ocupantes 22, 25 e 34. 4 pessoas no veículo. Segundo a Polícia Militar, o motorista recusou fazer o teste do etilômetro. Por conta disso, ele foi encaminhado ao hospital regional, onde o exame de sangue foi realizado. Então, aí, o exame de sangue realizado no hospital regional. Esperar ver, né, os resultados, mas o mais importante é que ninguém não teve nenhuma vítima fatal, né? Exatamente, com transmissão ao vivo, onde o pessoal pôde assistir tanto pelo Facebook quanto pela televisão mesmo aqui, a TVI. Obrigado aí, João. Bom, assuntos aqui, estou com a Correia Itapetininga, é sobre o projeto da Zona Azul, que terceiriza, né, a Zona Azul. Marginal dos Cavalos, tem trecho esquecido. Quer falar sobre a privatização aí da Zona Azul? Esse era um projeto da prefeita Simone, né? Desde o começo do ano ela já flertava com essa terceirização, né? Na sexta-feira o Beni esteve aqui também, comentou bastante sobre essa situação. A prefeita, ela, né, gosta, já vem trabalhando muito com essa questão da terceirização aí, e acaba, agora vamos aguardar para ver, né? A gente sabe que provavelmente será ampliada essa área do estacionamento da Zona Azul, e também a gente tem que saber, porque geralmente uma empresa, né, Fábio, ela não vem para perder dinheiro, então saber qual será esse valor, qual que vai ser o custo para o contribuinte. Temos que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Agora, se comentou aí, né, que a empresa não vem para ganhar, lembrei, não tem como lembrar, da Aviação Rosa, né? Como que vai ficar o nosso transporte? Essa é uma grande interrogação ainda, preocupante, né? Dá para a gente até
procurar a prefeitura, saber se tem um plano B, um plano C. O Beni trouxe informações que a antiga empresa, muita gente gosta, a gente não gostava, mas todo mundo ora ou outra quando vem à tona esse problema. Fala-se muito da Nossa Senhora Aparecida. Segundo o Beni Luiz, né, o Beni Luiz sai bastante coisa de bastidor aí, não há um interesse hoje da Nossa Senhora. Aí também, na ocasião, na sexta-feira, o Fábio Coelho, né, o Dr. Fábio Coelho, que é advogado aí do pessoal do táxi, a gente trouxe essa questão do táxi, ele falou da legalidade dos táxis. Então é uma pauta assim, que vai ter que ser muito bem discutido entre a prefeitura, as pessoas que entendem da área, temos saber se temos estudos, se compensa, ou como que vai ser, como é que vão fazer essa demarcação, porque o táxi segue a mesma linha da circular, né? Então é complexo, Fábio. Acredito que vai ser, no meu modo de pensar, não sei o seu, vai ser um dos grandes desafios para essa gestão da prefeita Simone é resolver essa questão do transporte público aqui de Itapetininga. E o transporte aqui de Itapetininga, o trânsito de Itapetininga de um modo geral, muitos carros, né? Acho que 80 mil, se não me engano, mais ou menos isso, né? O número de carros. Algo tem que ser feito, porque para estacionar no centro está complicado, muito complicado mesmo, né? Então algo tem que ser feito, não sei se com a Zona Azul, né? Terceirização, um horário, né? Mas é que aquilo que a gente estava falando, é um efeito em cadeia. Se você não tem um transporte público de qualidade, as pessoas tendem mesmo ao conforto e vai com o seu carro. E aí você vê, nós temos um centro antigo, né? Um centro com ruas estreitas, onde não há tantas vagas de estacionamento. A gente sabe também quantos casarões e outros locais, sítios culturais na cidade foram derrubados para fazer estacionamento. Então é uma questão também que cabe não só a prefeitura, mas a associação comercial e a população ver o que a gente quer para o nosso trânsito, né? Se você se você tem, até esses dias conversando com uma pessoa que entende um pouco da área, ela falou assim, quando se fala em transporte público, você acaba resolvendo diversos outros problemas. Entre isso o estacionamento, você diminui esse caso aí desse acidente, que as pessoas de repente poderiam estar usando transporte público. Não é só o transporte público, as pessoas não devem utilizar essa locomoção apenas para o trabalho, para o seu cotidiano, mas que seja algo mais amplo, né, na vida, né? E é um problema que tem em outras cidades também, logicamente. São Paulo, por exemplo, tem um transporte, poucas linhas de metrô também. Então, e São Paulo com rodízio, tudo é aquela loucura, você não consegue nem se locomover direito com o carro lá. É uma discussão aí, né? E são planejamentos aí que é complicado, e Itapetininga também está passando por esses problemas, né? Ah, sim, o problema do Brasil, né? A gente não investe, são poucos os investimentos em transporte público, a gente investe mais, né, a gente viu, né, o próprio Giriboni, nós questionamos ele, né, dessa questão de você investir apenas em estradas, a gente acaba atendendo aí ao lobby aí das indústrias automobilísticas, e quem acaba pagando é a população. Ok, você falou no Maio Amarelo, está aqui no Correio, campanha visa reduzir acidentes de trânsito. O Maio Amarelo é no mundo todo, né? Não sei o que dizer. Ele é feito no mundo todo, essa campanha do Maio Amarelo, para não evitar, né, os abusos aí e cuidados, né, com o trânsito. Temos mais um intervalo, a gente volta para comentar mais assuntos aqui no Telescópio dessa segunda-feira. Não sai daí, volta já já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o Telescópio, aqui na sua última parte, né? Finalzinho do Telescópio dessa segunda-feira, dia 8 de maio de 2017. O Maurício Herman aqui vai falar sobre a Folha, né? Tá a Folha de Itapetininga com você aí, que temos aí destaque na Folha de Itapetininga.
A Folha, que ela, né, a sua versão impressa, ela sai todos os sábados, né? Ela destaca aqui em sua matéria de capa: parceria entre o OAB de Itapetininga e a UFSCar de Buri reforçará projetos estratégicos para a região. Legal a gente trazer, né, o pessoal aí da UFSCar, entender com a prefeitura, né? Exatamente. O que é esse projeto. Que são faculdades assim, né, excelentes aqui na nossa cidade. E a tendência, se Deus quiser, é aparecer novos cursos, né, Maurício? E aumentando cada vez mais, né, esses cursos que tem da Federal, da UAB também. Essas parcerias hoje são fundamentais para o município. A gente estava falando, né, até a dona Isabel cobrou o deputado Edson Giriboni falando da questão de empregos. Eu acho que um dos caminhos para que Itapetininga ela avance, né, Fábio, aí a gente consiga diminuir as diferenças sociais grandes que nós temos no nosso município é através da pesquisa, através da ciência, junto com o saber popular, é claro, né? Eu mandar um abraço para o Otávio, proprietário lá da Folha Itapetininga. Um grande abraço para ele. Né? Estamos aqui com a Folha. Forte abraço para todos aí, toda a equipe da Folha de Itapetininga. Mais alguma coisa aí que você quer ressaltar? Tem aqui uma notícia muito importante, né, na área de serviços, que o pontilhão de acesso à Vila Mazei e Guareí está interditado por uma semana. Então lá o pontilhão está em obra, então você, telespectador aí que vai passar para aquela região, cuidado, preste atenção, a gente estava falando aí, né, Fábio, de acidentes, né? Então tome cuidado naquela área. E esse pontilhão é muito utilizado, né? Bastante pessoas utilizam ali. Tem muito morador da Vila Mazei, tem um condomínio ali agora perto também, então é bom o pessoal ficar esperto. É isso aí. Mais alguma coisa que você queira? Temos aqui também, eu acho que, né, temos hoje camisa 99, eu não sei quanto foi o resultado, mas o Milton Neri e o Toninho... Por falar, corintiano roxo? Corintiano roxo, que fala aqui sobre a final, SESI, que teve lá no SESI entre Moura e 3M. Não sei que... 3M campeão dos pênaltis. Milton Neto tá com a cabeça inchada, né? Porque ele é torcedor da Moura. Exatamente, foi técnico, nossa, mais inchada ainda. Essa voz do além aqui, né? Não é bem do além, da nossa direção ali, né? Direção de TV. O João Paulo, auxiliando aí. Obrigado aí, João Paulo, que está no corte aí do telescópio, chamado de direção de TV. E o que você achou aí da vitória do Corinthians, merecido? Você que é palmeirense, né, Maurício? Aí é uma rivalidade forte. Não fala assim, Fábio. Corinthians ontem, né, com aquele já tinha ganho o título no primeiro jogo, né? O time que sabe a dificuldade, o time do Corinthians era um time muito fechado. Então, para você fazer 3 gols no time do Corinthians era difícil. O Corinthians aí que veio como considerado, principalmente pela imprensa, como a 4ª força do futebol paulista, acabou surpreendendo, né, com o título. O Corinthians investiu menos que o São Paulo, investiu menos que o Palmeiras, o Santos já tinha um time que vinha do ano passado, mas eu acho que o técnico aí do Corinthians conseguiu, acho que ele pensou assim, vou armar a defesa, vou arrumar a defesa. Aí depois, para frente, do meio para frente, a gente vê o que dá e acabou dando certo e o Corinthians aí levantou o caneco. Veio a macaca no fim... Né? Ele fez um campeonato bonito, chegou até o final dele. Fez um bom campeonato, a gente sabe da dificuldade, né? Até a gente ia comentar com o deputado, depois a correria acabou não dando, falando do Derac, mas a gente sabe a dificuldade que hoje os times do interior têm de formar grandes equipes e de se manter, né? Temos o Esporte lá em Capão Bonito, né? Você vê dificuldade que eles passam lá, não é fácil. Para contratar jogador, depende muito do patrocínio também. Acho que é o único time, se não me engano, da região aí, que faz parte da segundona. Eu acho que Itapeva agora também está com... Itapeva e Itararé. Não sei se é Itapeva e Itararé também está com um time, né? E, bom, também estamos na seara aqui do Camisa 99, mas só para encerrar, o Derac, acho que você deve ter visto também jogos no Derac ali, domingo, né, que tinha jogo aqui, e era tão bom de ver, ter um time aqui na nossa cidade. Tomara que volte mesmo, né? Eu tive a oportunidade de assistir diversos jogos lá no nosso estádio Péricles da Vila Mendes, né? Isso. E é muito legal, era muito legal. Eu acho que Itapetininga, claro, a gente sabe, né, das dificuldades econômicas que o município passa, mas, na minha opinião, o esporte, a cultura, quando se investe, né, nessas áreas, você acaba, de uma certa forma, diminuindo doenças, principalmente de cunho psicológico, a gente vê que bastante. Então, a gente espera aí que essa nova diretoria aí do Derac, ela consiga ter
projetos sérios, a gente sabe muitos problemas desses times do interior é de gestão, né? Então que se consiga aí e que a gente não olhe para o passado como algo saudosista, mas que construa agora um presente para o nosso Derac, né? Um outro time que viesse para a cidade, mas de uma forma mais progressista, pensar o esporte dessa maneira. Tem que pensar daqui para frente, porque tudo bem, né? A gente é saudosista e tal, mas é passado, passou, né? Então, lógico, tem que ter uma referência mais modernizado e com responsabilidade, né? Principalmente. Vamos aguardar seriedade. Aí, né? Um passo importante foi dado, que é a filiação. Mas talvez o passo mais complexo é arrumar patrocínio. Faz tempo que eu não vou ali no estádio, então eu não sei como é que estão as condições. Então a gente tem que avaliar isso, mas eu sou apaixonado pelo futebol. Enxergo o futebol não só como um entretenimento, mas enxergo o futebol também como algo social, algo cultural. Então eu acho muito importante. Itapetininga, se ela pleiteia ser líder de uma região, ela tem que ter esses tipos de projetos, não que isso vai fazer que Itapetininga, muito pelo contrário, mas ter esses tipos de projetos grandes. E hoje que a gente vê na nossa cidade são poucos projetos grandes. Temos o vôlei também, né? Até a gente podia chamar o Rodrigo para vir bater um papo com a gente. Tem aí, o pessoal né? que faz o marketing, inclusive, deles lá também, que a gente conversou, seria interessante para saber como que é feito toda essa parte. Saber porque também está aí, porque ia começar no segundo semestre. Eu não ouvi falar uma muito pergunta mais. na rua, eu também não tenho informação. Vamos entrar em contato, sim. Bom, estamos chegando ao final do Telescópio, né, Maurício? Uma ótima tarde a todos. Obrigado mais uma vez aqui com o Telescópio. Amanhã tem mais, né, Maurício? Obrigado, Fábio. Foi legal essa parceria, essa parceria aí. Muito, muito bacana mesmo aí. E vamos aí. Agora, essa semana tem bastante entrevista interessante. Dentro da Câmara, o Edson Brum. Então tem bastante coisa. A Ângela está para vir amanhã também aqui para falar sobre. Ela ganhou um prêmio dos Estados Unidos, né, que é artista plástica. Mas vamos lá. Uma ótima tarde a todos. Amanhã tem mais Telescópio. Agora fique com 2h30, né? Camisa 99 aqui na TV. Tchau, tchau. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.